Putin acabou de passar uma reforma que pode manter ele no comando da Rússia. Para sempre. Na verdade, são só mais 12 anos, mas como ele já está lá há 20, é muito tempo. Olá, seja bem-vindo ao vídeo dessa sexta-feira aqui no Nick Internacional. E o tema de hoje é Vladimir Vladimirovich Putin e a reforma constitucional da Rússia, que passou nesse dia 1º de julho de 2020. Eu vou te explicar, primeiro, quem é Putin, em segundo lugar, o que é essa reforma, em terceiro lugar, algumas implicações que ela pode ter aí para a Rússia e para o resto da dinâmica internacional ao longo dos próximos anos. Ficou interessado? É só continuar ligado no vídeo até o final. Se gostar desse vídeo, então faz o seguinte: deixa seu like aqui embaixo, porque isso faz o YouTube mostrar o vídeo para mais pessoas. E não deixe de se inscrever no canal para continuar se informando mais sobre o que acontece no nosso mundo. Um vídeo de cada vez. Vamos lá? Partindo para a primeira parte do nosso vídeo, quem é Vladimir Putin? Vladimir Putin é o segundo líder que passou mais tempo no comando da Rússia desde Stalin. E com essa reforma, ele pode, inclusive, ultrapassar o antigo ditador. Muitos de nós podem conhecer Putin pelos memes, esses aqui, ou pela ocasional menção do nome dele em alguma notícia internacional de reuniões do G8, do G20 e outras coisas por aí. Mas quem é essa figura que surgiu na política russa e que desde então tem comandado o gigante de gelo aí pela política internacional? Putin assumiu o comando da Rússia logo depois da renúncia de Boris Yeltsin em 99. Putin agiu como presidente interino ali em 99 e nos anos 2000 ele finalmente foi eleito como presidente e assumiu a presidência oficialmente. Antes disso, na época da União Soviética, Putin foi diretor da KGB. A KGB era a agência de inteligência russa, comparada à CIA dos Estados Unidos. Então, durante a Guerra Fria, Putin era um dos principais agentes da KGB em agir contra os americanos. Exatamente por sua posição também dentro do regime da União Soviética, quando ela caiu, Putin conseguiu galgar aí algumas posições de poder e conseguir expressividade na política. Putin já foi vice-prefeito de Moscou, logo depois ele já entrou nessa posição com Boris Yeltsin e conseguiu esse posto de presidente interino e logo depois presidente. E ele assumiu a Rússia ali nos anos 2000 em um período muito positivo para a imagem dele, porque era um período em que a Rússia estava em plena ascensão econômica. Então ele pegou toda essa subida de economia da Rússia e isso foi associado ao seu comando forte. Mas essa imagem de força que Putin passa, ela não veio só pelo crescimento econômico da Rússia nos anos 2000. Ela veio por dois fatores principais. O primeiro deles foi a forma como Putin lidou com a Guerra da Chechênia, uma guerra entre a Rússia e uma de suas regiões, a Chechênia, essa aqui, que durou de 1999 até 2009. Putin, como era um antigo agente secreto, ele lidou com essa guerra com bastante força, com a mentalidade de um chefe militar mesmo, e usou isso como uma forma de consolidar o seu poder enquanto um chefe de Estado que não permitiria separatismos. O segundo motivo para Putin ser visto como um líder forte foi o fato de ele ter peitado de frente os oligarcas russos. Com o fim da União Soviética, depois a gente pode fazer um vídeo só para falar disso, que é super interessante, a União Soviética, que enquanto um país socialista detinha todo o patrimônio da nação, teve que dividir esse patrimônio entre as pessoas. Mas no socialismo real que a gente teve na União Soviética, nem todo mundo era igual. Algumas pessoas tinham mais controle, mais influência sobre mecanismos políticos ou meios de comunicação, e elas usaram desses mecanismos para conseguir ali nessa distribuição de patrimônio da União Soviética acumular esse patrimônio, principalmente das populações mais frágeis e mais carentes. E esses grupos que acumularam esse patrimônio, claro, se enriqueceram, usaram essa riqueza para produzir mais riqueza, conseguiram o direito de veicular jornais, revistas, programas de televisão, o direito de explorar recursos naturais como gás, como petróleo, como pedras preciosas, e ao longo do tempo, essas famílias se tornaram as famílias mais poderosas da Rússia, concentrando o poder no que nós chamamos de oligarquias. Na Rússia nós temos três grandes forças: o governo, a Igreja Ortodoxa e as oligarquias. E o Putin peitou elas de frente. Mas como assim? Boris Yeltsin, que foi o antecessor de Putin quando estava no poder, ele tinha um acordo, tanto com a igreja quanto com as oligarquias, de boa convivência, assim. Nenhum deles se incomodava muito. Mas quando Putin chegou, ele decidiu que ele não queria que dessem pitaco no governo dele. E ele falou isso para as oligarquias: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem aí na economia, mas se tocar no meu governo, a gente vai ter um problema. As oligarquias não gostaram nada disso. E foi por isso que o homem, então, mais rico da Rússia na época, Mikhail Khodorkovsky, resolveu peitar Putin, testar as águas aí e falar: vamos ver. Bom,
Da noite para o dia surgiram várias acusações contra ele por sonegação de imposto e vários crimes fiscais, e Mikhail Khodorkovsky viu seu patrimônio cair em quase a metade da noite para o dia. Depois disso, nenhum oligarca quis brincar com Putin. O governo de Putin, assim, ele foi marcado por essas mostras de força e por uma tendência cada vez maior ao autoritarismo e à centralização do poder da Rússia na figura do presidente, que era ele. Putin até teve que sair aí numa época, a Constituição da Rússia até então só permitia 2 mandatos consecutivos por presidente. Mas aí, ele saiu, foi substituído por um sucessor que ele escolheu, Dmitry Medvedev, enquanto ele continuava como primeiro-ministro. Quando acabou a presidência de Medvedev, Putin voltou e foi eleito. Inclusive, essa eleição virou um meme, porque ele foi eleito com 140% dos votos válidos. Percebe-se por que isso é um problema. E isso nos traz para um dos grandes problemas da Rússia e hoje, e desde o fim da União Soviética, que é a corrupção. O próprio Putin já foi muito denunciado por escândalos de corrupção, por sumiço de adversários políticos, por dar mais poder e contratos do governo para amigos pessoais dele, e essa é uma situação muito séria na Rússia. Mas sem perder o fio da meada, o que é essa reforma constitucional que a Rússia está passando e o que isso significa? Essa reforma constitucional, na verdade, já passou no parlamento russo tem alguns meses. Mas Putin, para garantir que teria mais legitimidade, ele resolveu que ia fazer um voto popular também para a população ter um dizer com relação à mudança da Constituição. Essa votação ia ser em abril, mas por causa do coronavírus, ela foi adiada agora para o dia 1º de julho. Ela aconteceu e mais ou menos 70% da população da Rússia aceitou as alterações à Constituição. E que alterações são essas? Olha, tem algumas alterações, algumas aí de natureza administrativa, de natureza legal, que tratam, por exemplo, da Duma, que seria o equivalente à Câmara dos Deputados aí na Rússia, ao Conselho da Federação, que seria equivalente ao Senado. Mas eu acho que as que mais interessam a gente são, em primeiro lugar, a mudança que fala que, em vez de presidentes só poderem ter 2 termos consecutivos, como é o caso da Rússia, mas eles podem fazer 2 mandatos, sai um pouquinho, volta, 2 mandatos, sai um pouquinho, que foi o que o Putin fez. Agora vai ser presidentes só podem ter 2 mandatos na Rússia, independentemente de como eles acontecem. Mas, é claro que vem aí com um parágrafo para beneficiar Vladimir Vladimirovich Putin e fala que isso não vale para o presidente que está no cargo hoje. Ou seja, Putin já teve aí 4 mandatos, ele está chegando no final do seu 4º mandato. E, passando essa reforma, já passou, ele pode se candidatar a mais 2. Os mandatos na Rússia, desde aí de 2014 mais ou menos, eles têm 6 anos. Então, graças a essa alteração, Putin tem a possibilidade de ficar no governo da Rússia, sendo reeleito, até 2036. Se ele fizer isso, ele vai ser o líder que ficou mais tempo no comando da Rússia desde o Império, mais até do que Stalin, que ficou aí mais ou menos 3 décadas. E por que isso pode afetar a dinâmica internacional dos próximos anos? Porque Putin, na realidade, é um líder bastante ativo no comando da Rússia. Entre várias coisas, ele peita bastante os Estados Unidos, a Europa como um todo. Ele é um dos grandes oponentes políticos aí de Angela Merkel, por exemplo. Ele também é uma figura de amor e ódio com o governo da China, por mais que eles estejam, nesse momento, numa proximidade um pouco maior. Há sempre momentos em que Rússia e China conflitam entre si, mas nesse momento ele pode ser um grande aliado para que a China consiga cumprir o seu projeto de tentar competir com os Estados Unidos por hegemonia. E a presença de Putin como esse agente forte, centralizador, autoritário e que gosta de peitar potências ocidentais é com certeza uma coisa que ainda vai nos dar muita coisa para comentar aí ao longo dos próximos anos. Ai, Bernardo, mas essa é a única alteração? É só isso? Não, teve mais algumas coisas, e algumas coisas que incomodaram bastante, principalmente grupos de direitos humanos pelo mundo. Uma delas foi que agora a Constituição da Rússia fala expressamente que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Isso já fecha ainda mais portas para a comunidade LGBT na Rússia, que já é um lugar em que essa comunidade não é bem aceita. Na Rússia como um todo já até não tem mais a criminalização de ser uma pessoa LGBT desde o final da década de 90, mas ainda é uma coisa vista com maus olhos. Você tem vários partidos que são abertamente homofóbicos no parlamento, e fora isso, não é incomum que tenha episódios, por exemplo, de tortura e assassinato de homens gays, principalmente em regiões mais afastadas, como a Chechênia. Esse foi o vídeo dessa sexta-feira aqui no Nick Internacional. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo para o YouTube valorizar mais esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar se informando mais sobre o mundo, um vídeo de cada vez.